Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite, porque eu não sei a que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas Deus colocou no meu coração algo para passar por você que está incrédulo, você que não acredita que Deus possa fazer algo pela tua vida, ou de repente você tem clamado a Deus por alguma situação na tua vida e você não tem visto resposta. Você não tem visto o resultado. E você tem se abatido, você tem se entristecido, você tem se desesperado por alguma situação. Eu quero te dizer que aqueles que creem no Senhor Jesus farão as mesmas obras que ele fez e ainda maiores que as dele. Porque assim ele deixou escrito. Se você está passando por um momento de tempestade, de grande luta, de grande dificuldade, momentos que você pensa, eu nunca passei por uma situação igual a essa. Meu Deus, o que eu vou fazer? Será que o Senhor não se importa com o que eu estou passando, com o que eu estou vivendo? Eu clamo e o Senhor não me responde. Eu oro, mas não obtenho resposta. Muitas das vezes o Senhor está testando a sua fé, querido. Muitas das vezes nós esperamos que a solução venha como um passe de mágica, mas o Senhor nos deu autoridade para declarar sobre as nossas vidas. O Senhor nos deu o poder da palavra no seu nome. Lembre-se, se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Resta saber se aquilo que você tem pedido a Deus é propósito dele para a tua vida. Essa que tem que ser a grande pergunta. Senhor, isso que eu estou pedindo, isso que eu estou querendo, isso que eu estou almejando, é da tua vontade? Senhor, é necessário eu estar passando por essa tempestade, por esse período turbulento? Às vezes parece que ele não está no teu barco. Muitas das vezes ele está no teu barco, mas tem esperado a sua atitude de fé. A palavra de Deus diz assim, em Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, que diz, Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhes, passamos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes Deus te permite passar por uma tempestade, por um período turbulento, por um período difícil, por um período de vento, de vendavais, de maremoto, porque Ele quer que você passe a um outro nível. Passemos para outra margem. Havia um propósito lá na frente depois da tempestade. Havia um propósito de chegar ao outro lado, a outra margem. Muitas das vezes Deus quer te levar a um patamar maior na sua vida espiritual, na sua comunhão, no seu ministério. Muitas das vezes, para você poder passar para esse nível maior que Deus quer te levar, é preciso passar por uma tempestade. Mas e aí, você vai ter segurança em Deus? Você vai ter estrutura em Deus? Porque muitas das vezes, quando Deus quer te levar a um patamar maior, de repente pode ser que apareçam situações mandadas pelo próprio Deus, onde pareça que Ele não está contigo. Onde você clame, 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 tá? E às vezes você não enxerga a solução daquela situação. Mas muitas das vezes Ele está ali no teu barco, mas não abandona. Porque eu creio que naquele momento que ele estava naquele barco, não é possível que uma pessoa, né, passando por um maremoto, água entrando no barco, o barco balançando para lá e para cá, e essa pessoa consiga dormir tranquilamente. O Senhor não estava dormindo realmente. Ele estava de olho, ele queria ver a reação dos discípulos. Porque lá na frente havia um endemoniado gadareno que eles enfrentariam e uma alma que precisava ser liberta. Deus tem coisas maiores. Os seus propósitos não vão ser impedidos por causa do teu sofrimento, por causa do meu sofrimento. Mas Ele quer te levar para um patamar maior, para o outro lado da margem.
E às vezes vai ser necessário passar por uma tempestade. Então, está escrito assim: levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. Não é possível, né, gente? Tinha um barco balançando, a água enchendo, né? Devia vir água no rosto dele por aquela tempestade. Ele estava realmente dormindo. Mestre, não te importa que pereçamos? Os discípulos falaram. Muitas das vezes essa pode ser a tua pergunta para o mestre. Senhor, parece que o Senhor não está se importando porque eu estou passando por essa dificuldade. Meu casamento está sendo arruinado, os meus filhos estão indo por um caminho tortuoso, a dificuldade financeira, não sei, a depressão, algo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, querido. Mas eu sei que Jesus nunca nos enganou. Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque como ele venceu, nós também venceremos. Então, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. Nosso Deus, ele pode todas as coisas. Não duvide do poder do Deus a quem você serve. Não duvide do poder de Deus. Ele pode todas as coisas. Basta saber se você tem fé para mover a sua mão. A questão é se nós temos fé suficiente para fazer com que a mão de Deus se mova ao nosso favor. Porque o nosso Deus, ele não é um gênio da lâmpada maravilhosa. Você esfregou a lâmpada, a resposta veio, o milagre aconteceu, a solução do problema chegou. O nosso Deus não é gênio da lâmpada, o diabo age assim. Você faz oferendas, você dá presentes, você faz despachos e muitas outras coisas, e ele vai lá e realiza o teu desejo, que ele te dá com uma mão e tira com as duas. Mas o nosso Deus não é comprado de ninguém. O nosso Deus faz conforme Ele quer. Nós é que temos que nos encaixar nos seus planos, e não Ele nos nossos. Então sempre perguntemos a Deus se aquilo que desejamos, se aquilo que almejamos, se aquilo que temos pedido é propósito dele para a nossa vida. E tomemos posse da fé que Ele nos deixou, da herança que Ele nos deixou de autoridade. Porque Ele falou assim para os discípulos: por que sois tão tímidos ainda? Por que sois tão tímidos ainda? Ainda não tendes fé? O Senhor te pergunta nessa hora. Por que você ainda é tão tímido? Por que você não impõe a sua mão e declara sobre a tua casa a derrota do inimigo, a fúria do inimigo sendo repreendida? Por que no meu nome você não repreende essa situação? Por que no meu nome você não toma uma atitude de fé? Por que você é tão tímido ainda? Eu tenho algo maior para a tua vida. Eu tenho um propósito melhor para a tua vida. E não os teus objetivos egoístas e mesquinhos que você tem traçado para a tua vida, algo que só inclui você, os seus, os seus desejos, os seus propósitos. Eu tenho algo maior. Eu tenho algo melhor. Por que você ainda é tão tímido? Por que você ainda não passou dessa fase? Eu quero te levar para o outro lado. Eu quero te levar para outra banda da margem do rio. Do outro lado. Do outro lado tem coisas maiores, tem coisas melhores, tem milagres. Mas o milagre maior, que é da obra do Senhor sendo realizada, os sonhos de Deus sendo concretizados. Poucos têm se preocupado com os sonhos de Deus, e sim com os seus próprios sonhos. Mas Deus quer que nós nos preocupemos com os seus sonhos, e Ele realizará o desejo do nosso coração. E Ele cuidará do que são das nossas coisas, se nós colocarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, Deus tem algo grande, Deus tem algo poderoso, Deus tem coisas maiores. Poucos têm se preocupado com o propósito de Deus. Poucos têm se preocupado com os sonhos de Deus. Vidas e mais vidas têm perecido sem o Senhor Jesus e Ele quer usar a tua vida. Saia dessa margem do rio, passe por uma outra margem, para outra banda, para o outro lado.
Pode ser que você encontre uma tempestade no meio do caminho. Pode ser que você encontre uma tempestade, algo que venha te abater, testar a tua fé, mas não seja tímido. Declare a vitória de Deus sobre a tua vida, sobre a situação difícil. Confia no Senhor e busque a sua presença para ver quão grandes coisas Ele tem para fazer na tua vida. Não seja tímido. Tenha fé, a fé genuína que move montanhas, que acalma a tempestade, pois Ele te deu autoridade para isso. Aleluia. E se por acaso tem sido difícil, cante esse louvor comigo. No próximo vídeo, eu estarei dando continuidade. Você estará cantando esse louvor que declara que o Mestre te socorre no momento da tempestade. Amém.